Já do ponto de vista da esquerda, nós temos que fazer uma distinção clara entre a esquerda pequeno-burguesa, quer dizer, aquela que é composta de intelectuais, parlamentares, etc. e tal, e uma esquerda que se junta à classe operária, que tem relação com a classe operária. A esquerda pequeno-burguesa, ela é parte da burguesia. Em grande medida, ela se alinha com as posições do imperialismo, não com as posições da classe operária. A gente vê quando todo um setor da esquerda acha que votar no Macron seria o mal menor. É uma coisa absurda, porque é evidente que ele é o inimigo principal, número 1, nesse momento, da classe operária francesa. Né? A esquerda pequeno-burguesa também, ela gira em torno, em grande medida, de reivindicações democráticas e de reivindicações democráticas secundárias. O problema é o feminismo, a questão LGBT, racismo, etc. e tal, e nem é consequente, coerente com essas preocupações, porque na França, por exemplo, eles acabam indo a reboque de toda a campanha contra os árabes que é feita na França em nome do terrorismo. Né? Por exemplo, a esquerda deveria falar claramente, nós não vamos participar de ato de protesto contra o terrorismo, nós queremos que as tropas francesas saiam da África, saiam do Oriente Médio, parem de intervir nos outros países, e é isso daí. Porque senão, se você fica lá, né, colocando flores aí no túmulo do pessoal que foi morto na boate, por mais que você seja bem intencionado, você seja contra as mortes, que morreu não sei quem, morreu uma senhora, morreu uma mulher e tal, você está apoiando a intervenção militar francesa. Por que há atentados na França? Porque as tropas francesas estão nos países africanos e nos países árabes. Esse é o motivo. A pessoa não está indo lá na França atacar os franceses de graça. Né? Por exemplo, a posição do Corbyn nesse sentido é uma posição muito mais clara. Ele fala, para acabar com o terrorismo, precisa acabar com a intervenção militar britânica nos países árabes. Enquanto os britânicos estiverem lá, vai haver terrorismo. A posição dele é muito mais clara do que da esquerda pequeno-burguesa. Né? E também a preocupação dele é uma preocupação mais popular com a classe operária, coisa que, por exemplo, a esquerda francesa, a começar pelo Partido Socialista Francês, fracassou totalmente em fazer. Né? O Partido Socialista Francês permitiu que o seu próprio governo lançasse uma lei de reforma trabalhista lá, Michel Temer, né? Sem que houvesse uma crise enorme dentro do partido. Tudo bem, depois o primeiro-ministro caiu na época da eleição, mas não houve uma oposição organizada como existe dentro do Partido Trabalhista Britânico. Então, quer dizer, é um problema estratégico. Nós temos que ter claro o seguinte, primeiro que a única forma de derrotar tanto a extrema-direita como o setor fundamental da burguesia, que são os setores neoliberais, é organizando a classe operária de forma independente da burguesia, dos dois setores. Não tem outra alternativa. A política de ficar na rabeira do imperialismo democrático é uma política que conduz a um retrocesso extraordinário. O caso francês é exemplar. O caso italiano também, tem vários casos, etc. e tal. Então, a eleição inglesa, ela serve, primeiro, para colocar às claras quais são as coordenadas fundamentais da crise que está se desenvolvendo, né? E segundo, para mostrar qual é a alternativa real a essa política neoliberal. Uma outra coisa que a gente deve dizer é o seguinte, que tudo isso mostra que a decomposição política do regime imperialista europeu, ela está muito longe de terminar, muito pelo contrário, ela está se aprofundando extraordinariamente, né? Quer dizer, mostra o esgotamento de toda a política que é levada adiante
pelos banqueiros através da União Europeia. Se a esquerda não assumir uma posição clara, a direita vai progredir no quadro estabelecido por essa política.